Pai, obrigado. Obrigado pela vida do teu filho, ó Pai, que o Senhor tenha usado, ó Pai, como instrumento para as nossas vidas. Que o Senhor, ó Pai, esteja trazendo sobre ele, ó Pai, a tua graça, a tua unção, o teu poder, a tua sabedoria, para que ele continue sendo instrumento do Senhor para as nossas vidas. Abençoe a sua vida, seu ministério e tudo aquilo que o Senhor tem dado a ele, ó Pai. Entregamos tudo em tuas mãos. Fala, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Mas hoje nós vamos falar sobre algo extremamente importante na construção de um evangelho, de uma igreja poderosa. O nosso projeto, o projeto do Reino de Deus, passa necessariamente pelo discipulado. O que é discipulado? Por que eu preciso dele? Qual que é o foco? O que Jesus queria? Por que o poder da igreja hoje tem sido muito mitigado? Por que nós não temos feito tanta diferença? Esse é o nosso foco nesse dia, porque nós vamos estudar sobre o discipulado. Repete comigo: eu fui salvo para ser discípulo. Então eu coloquei lá o título, e eu coloquei Mateus 16, 24, que é o texto que fala: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nós vamos ver hoje como que é esse negócio de discipulado. A verdade aplicada, aquilo que sintetizaria a mensagem que nós queremos passar para você, seria essa frase: discipulado não é de graça, tem preço e é preço de renúncia. Tomar a cruz sobre si. Nós vamos daqui a pouco falar sobre o significado de tomar a cruz, mas eu quero que você entenda que quando a gente se apaixona por Jesus, quando a nossa vida é tomada pela emoção do reconhecimento de que eu era perdido, que o meu futuro era o pior possível, e que alguém me amou, e que esse amor mudou o meu presente, transformou o meu futuro, me fez ser alguém que tem expectativa, me fez ser alguém que se encontra consigo mesmo, me fez ser alguém verdadeiramente feliz. Eu tenho que estar disposto a pagar o preço. Quando nós amamos, tudo fica mais fácil. Repita comigo: quando eu amo, tudo é mais fácil. Continuando, os nossos objetivos que nós queremos alcançar nessa manhã. Primeiro, definição do que é discipulado. Segundo, aspectos interessantes da mensagem de Jesus sobre o discipulado. Terceiro, mostrar que Jesus sempre mostrou o verdadeiro preço do discipulado. Quarto, revelar o exemplo de Jesus no seu ministério. E quinto, mostrar algumas atividades que ele desenvolveu. Então vamos lá. Definição de discipulado. Eu estava pensando, uma das coisas que eu acho mais importante quando a gente começa a estudar alguma coisa, nós precisamos saber o que aquilo é. Então, discipulado, eu construí essa definição tentando passar aquilo que eu tenho vivido, alguma coisa que veio da minha vida, da minha realidade. Eu achei legal, eu gostei. Discipulado é um processo de aprendizagem e transformação. Veja bem, o conhecimento tem que trazer mudança. Só mais uma vez, repete comigo: conhecimento traz mudança. O conhecimento divorciado da transformação é muito pouco útil. E o discipulado, ele é um processo, porque ele é contínuo, ele é alguma coisa construída a cada dia, ele é uma rotina, um cotidiano com o Senhor, que me faz conhecê-lo e que, pelo conhecimento, eu sou transformado. E esse processo de aprendizagem e transformação só acontece com quem, de fato, de verdade, quer ser como mestre. O discipulado envolve duas figuras: o nosso mestre
e o aprendiz. O discipulado significa que eu admiro alguém, que eu quero ser como alguém, que eu quero agradar aquele alguém, que eu quero imitar aquele alguém. Eu estava lendo, é interessante que no tempo de Jesus, os mestres, os rabinos, eles tinham uma prática muito interessante, porque eles diziam que bom para o discípulo era ficar coberto pela poeira dos pés do seu mestre. Isso significava que aquele discípulo andava muito perto. Naquele tempo as ruas eram poeirentas, e era importante que eu pegasse o pó do pé do mestre, que eu visse a forma como ele era, como ele agia, e que eu pudesse fazer com que aquilo fosse uma realidade que eu também vivesse. Estar perto, ser alguém que quer ser como o mestre. É interessante que eu estava pensando e eu coloquei 2 aspectos. Primeiro, o discipulado significa, para aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador, significa uma mudança de fase. Jesus deixa de ser só o Salvador e passa a ser o seu Senhor. Repita comigo, Jesus tem que ser, fala de novo, Jesus tem que ser o meu Senhor. Isso é discipulado, isso é transformação, isso é evangelho, isso é poder de Deus, esse é o nosso papel. E eu botei mais uma observação muito importante, muito interessante ali. Se você passar pela rua ali, o pessoal está caminhando, se você perguntar para alguém ali, você chegar e falar assim, você acredita em Deus? Ele vai dizer, acredito. Qual que é a tua diferença para ele? O que marca a tua vida que ele não tem? Compromisso. Um vínculo verdadeiro é um vínculo que envolve dar, comprometer-se, seguir, pagar preço. Então você tem que aprender que você tem um compromisso com o seu mestre. Não existe transformação de vida, não existe poder no evangelho se ele não for a sua realidade, se ele não for algo vivido por você, se você não tiver um compromisso contínuo, constante, interminável com aquele que é o seu mestre. Isso é discipulado. Então, discipulado significa aprendizagem e transformação. Discipulado significa que você quer ser como seu mestre. Você está aqui de manhã, num domingo, é um excelente sinal. Você é sábio. Você tinha muitas justificativas para não estar aqui, mas você resolveu expressar o seu compromisso com o mestre. Fala para o teu irmão que está do teu lado, você está de parabéns. Fala para ele, fala, você é sábio. Você é sábio. Você está no lugar certo, em nome de Jesus. Continuando, meu querido. Alguns aspectos muito interessantes sobre essa questão do discipulado. Primeiro, Jesus nunca ficou impressionado com multidões. Jesus gostava do olho no olho. Jesus quer que você seja alguém que o conhece, porque na multidão não tem comunhão, na multidão não tem como aprender. Na realidade, na multidão nós temos em essência pessoas que são admiradores e fãs do Senhor. Pessoas que acham lindo, pessoas que acham tão gostoso entrar aqui e sentir um ambiente de fé, porque quando Deus habita no lugar, aquilo nos traz uma sensação gostosa. Pessoas que acham muito bonitas as letras das músicas que nós cantamos, pessoas que ficam admiradas com a nossa vida, pessoas que ficam olhando para nós e dizem, puxa, eu queria ser como aquele cara. Mas na verdade não querem, na verdade não focam, na verdade não decidem ser como elas deveriam ser. Jesus, Ele quer pessoas que sejam
próximas a Ele. A multidão simboliza o anonimato. A multidão simboliza a distância de Deus. Caminhar na multidão, não ser discípulo é dizer: Senhor, eu não quero ser como o Senhor. Na realidade, a multidão é muito mais movida por interesses do que por verdadeiro desejo de ser como. A multidão é cheia de pessoas que expressam as suas necessidades e que esperam que a igreja seja para eles algo que lhes traga alívio dos seus problemas. A igreja passa a ser apenas um lugar onde ele recebe a bênção e jamais onde ele tem a comunhão com o abençoador. É uma dinâmica de um relacionamento completamente interesseiro. E nós somos interesseiros. Isso muitas vezes é o primeiro estágio. Pastor, está errado eu querer que Deus satisfaça as minhas necessidades? Não. O que está errado é você querer apenas isso. O que está errado é você ver o Senhor apenas como um despachante das bênçãos que Ele pode te dar. O que está errado é você olhar apenas para Ele como alguém que pode te dar alguma coisa e não alguém com quem você quer estar junto. O nosso foco, a nossa motivação na multidão, ela é uma motivação completamente egoísta. Se você gosta da multidão, se você quer ser multidão, é porque você não quer estar próximo. Porque se você quisesse estar próximo, você sabe que você vai ser confrontado. Estar próximo de Jesus é ter a luz tocando em você, é receber a revelação daquilo que na tua vida precisa mudar, é perceber aquilo que Deus não gosta na tua vida. Isso é discipulado. Jesus, Ele não precisa de fã. Repete comigo: Jesus não precisa de fã. Deus quer discípulos e não admiradores. Quando a gente fala sobre a cruz, é muito interessante a percepção daquilo que a cruz significa para nós. E eu peguei 2 aspectos interessantes. A cruz, em primeiro lugar, ela traz para mim a lembrança de que ser discípulo é morrer a cada dia. Essa questão da morte da nossa natureza velha, essa questão do florescimento de uma nova natureza é uma decisão que tem que ser tomada diariamente. Não há como você ter uma experiência com Deus e viver uma vida que é transbordante, cheia do seu poder e da sua graça e da sua unção, só com uma experiência. A intimidade é construída dia a dia. A intimidade é construída baseada num relacionamento que sempre está tendo novas oportunidades. Eu sou casado com essa jovem, bela senhora há 30 anos e 6 meses. Estamos juntos. Todo dia. Nós temos intimidade. Ela me conhece, eu a conheço. Você jamais vai conhecer o Senhor, e você jamais terá a vida verdadeira, se você não entender que todo dia tem que morrer. Repete comigo: todo dia tem que morrer. Continuando, João 3,30, esse versículo é poderoso, transformador, esse versículo é libertador. Eu não sei se você já leu esse texto, a Bíblia fala que alguns estavam, os discípulos de João, viram alguns dos discípulos que queriam ir com Jesus e não ficar com ele. Ele falou: não preocupa não, eu sempre disse que eu não era o Cristo. Eu sempre soube quem eu sou e para que eu existo. Porque convém que ele cresça e eu diminua. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor?
A essência de um discipulado é a vivência dessa verdade, é a vivência dessa questão, é a vivência dessa razão de viver. É a consciência de que menos eu e mais Jesus, de que eu preciso entender que Ele tem que transbordar em mim, e para que isso aconteça, convém que eu diminua, e que isso me faz grande, e que isso me faz feliz, e que isso vai trazer a revolução, a transformação das realidades à minha volta. Hoje, vivemos dias em que muitos, inclusive muitos líderes, infelizmente, têm vivido uma realidade de que convém que eu cresça e que ele diminua. Pessoas que têm dominado, pessoas que têm exercido um poder de maneira completamente antagônica e contrária ao que Jesus pregava, falava e vivia. Pessoas que não servem, mas que se servem. Pessoas que não amam, mas que querem ser amadas. Essa é a realidade que nós temos hoje de uma igreja que precisa ser transformada. De líderes que precisam entender o que é exercer autoridade debaixo dessa direção. Convém que ele cresça e eu diminua. Homens que têm se imposto como modelo, não tentando expressar Jesus, mas tentando expressar que eles são melhores do que outros servos de Jesus. Que angústia. Segunda questão que eu queria falar sobre essa questão de tomar a cruz. Tomar a cruz significa estar disposto a viver diferente do mundo. A nossa diferença não está na nossa roupa. A nossa diferença está, primeiro, na nossa colocação, na nossa construção de valores. Eu sou cristão, meu querido, porque eu sigo a Cristo. Cristão é pequeno Cristo, é alguém que tem uma filosofia de vida, é alguém que entende que o mundo, esse sistema que nos cerca, ele jaz no maligno, e que eu vou ser criticado, discriminado, deixado de lado muitas vezes, porque eu vou levar uma mensagem absurda dentro da ótica do mundo. Você está disposto a pagar o preço e viver as pressões que você vai ter para não ser como o mundo? Isso é a cruz. Eu estava ouvindo ontem uma palavra contando a história de missionários que hoje estão vivendo naquela região perseguida pelo islamismo, e que eles dizem que cada cristão que morre, milhares de cristãos se convertem. Gente que dá a sua vida para ser alguém que suporta a pressão. Gente que tem sido como a semente de trigo que cai na terra e que gera milhares de vidas aos pés do Senhor. Gente que tem sido disposta a morrer, para que a sua vida seja um canal da transformação e da implantação do reino de Deus. Esse homem falava e dizia o seguinte: nós precisamos de mártires, nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a morrer. Porque quanto mais gente morrer, muita gente vai se converter. Que coisa estranha. É a lógica que nós temos para nós. É a lógica de ser alguém que entende que eu não vou vencer o mal com o mal, mas eu vou vencer o mal com o bem.
É a lógica de quem entende que os princípios de Deus passam necessariamente por essa questão do servir. Esse negócio de servir é alguma coisa que até hoje me faz pensar, refletir, e eu fico angustiado, porque a nossa criação, a forma como nós somos formados desde a nossa família de origem, nós sempre aprendemos a querer que alguém nos sirva. É a falta de um referencial de alguém que tem prazer em se dar, e nós vemos as pessoas como alguém que precisa nos servir. Nós vemos o mundo como um lugar de satisfazer as nossas necessidades. Nós não somos tomados, invadidos e transbordamos essa vontade de nós sermos na vida do outro uma bênção. Esses dias eu estava numa conversa, e eu estava compartilhando as angústias que a gente tem por justamente viver essa visão de que eu preciso ser bênção na vida do outro. Aí uma outra pessoa comentou assim: cuidado, se você quiser ser demais como Jesus, você pode se dar mal. É sério. Eu entendi a imaturidade da pessoa, mas é porque ela estava chocada. Porque eu comecei a falar que em certas circunstâncias as pessoas vão nos rejeitar e eu vou me dispor a escolher continuar me relacionando com elas. Eu vou continuar investindo em quem não investe em mim. Eu vou ter uma lógica que é completamente absurda sob o ponto de vista humano, mas uma lógica plenamente poderosa, revolucionária e transformadora de acordo com o ponto de vista de Deus. Isso é tomar a sua cruz. Nós vivemos uma contradição 24 horas por dia. Dentro de nós há uma velha natureza que nos puxa o tempo todo para que a nossa vida chafurde na lama do pecado, para que a nossa vida seja tomada pelos prazeres da carne, enquanto o Espírito Santo me diz: muda, se transforma, Luiz, ouve a minha voz, segue o que eu estou te falando, anda pelo caminho que eu estou te mostrando, e você vive essa tensão o dia inteiro. E você é quem escolhe o que vai acontecer. João 16, 33, eu botei o texto. No mundo, passais por aflições. O que eu acho mais fascinante no Evangelho é que Jesus nunca quis passar para nós a imagem da facilidade. E talvez hoje nós, de uma maneira até muito bem intencionada, a gente fala assim para as pessoas: vem aqui que tudo vai melhorar. É que você vai mudar de visão. Mas o Evangelho nunca foi um lugar ou um modo de vida de facilidades. Sempre houve o comprometimento das pessoas para quem viveu e vive o verdadeiro Evangelho. Tem aflição, tem dificuldade. Vivemos dias onde há igrejas cheias e pouquíssimos discípulos, cheias de fãs e admiradores. Talvez eu estava lendo um livro semana passada, e que eles falam que talvez na história do evangelismo no Brasil, do evangelho no Brasil, nunca as igrejas foram tão cheias e poderosas sob o aspecto financeiro. Mas isso não tem sido um instrumento de mudança do Brasil, do jeito que nós gostaríamos. Esse poder tem sido muito mais para trazer o destaque de lideranças do que propriamente para mudar a realidade da nossa nação. Muita religião e pouca transformação. Analisando Jesus, como é que ele fazia, como é que ele falava, Jesus nunca tentou facilitar: vem cá. Eu não sei se você já viu a piadinha, né? Você deve ter ouvido, que tem lugares aí que o pastor fala assim: vem para a minha igreja que o dízimo aqui é mais barato, é 5%, 8%, tem essa brincadeirinha aí.
Mas no fundo, muitas pessoas, elas querem facilitar, e na hora que você vai pregar para o cara que está precisando de Jesus, você começa a falar, olha, sua vida vai melhorar, você pode falar assim para ele, ó, sua vida vai mudar de problema. Você vai ter um problema muito mais difícil, mas vai ser muito mais gostoso. Aí você pode falar a verdade. Agora, se você vender para ele que ele vai vir para cá, e que tudo como uma varinha de condão, pim, agora acabaram seus problemas. Mentira. A imagem de uma igreja como um lugar apenas de cura e não de transformação é algo que tem destruído o evangelho e tem produzido muitos fãs, muitos admiradores e pouca transformação. O que você quer? Jesus, ele chega para os discípulos e fala, olha, Jesus trouxe duras palavras, e a turma, a Bíblia fala que muitos dos seus o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou para os 12, meu irmão, os 12, eu fiquei pensando nesse texto, misericórdia, porque os 12 eram aqueles com quem Jesus tinha um vínculo profundo. Jesus ainda fala assim, ô, vocês 12 aí, quer ir embora também? Por que Jesus fez isso? Porque Jesus tinha absoluta consciência de que não era o número de pessoas que faria a diferença, mas era o nível de entrega e consagração das pessoas que mudaria o mundo. Um homem nas mãos do Senhor, uma mulher nas mãos do Senhor, move o mundo. É isso que eu preciso descobrir. Uma vida cheia do fogo de Deus tumultua o mundo inteiro. Vidas que se dão, que se entregam, que amam a Deus e que se propõem a viver o sonho que Ele tem, são vidas que incomodam. Será que você consegue enxergar isso? Jesus chega para os 12 e fala, olha, pode também. Jesus só quer do lado dele gente que quer fazer a diferença. Repita comigo, Jesus quer do lado dele gente que faz diferença. Será que você tem feito diferença? Continuando, eu acho legal quando Pedro faz uma constatação óbvia, porque Jesus, ele nos aperta, e ele deixa claro uma coisa, só a vida nele, e Pedro entendeu. Pedro fala para ele, Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna, só o Senhor tem a vida. Pedro, ele cai, e ele se mostra alguém que teve a revelação exata, que nós como discípulos temos que ter. Vale a pena, porque só o Senhor tem a vida eterna. A vida só vale a pena ser vivida se for na presença do Senhor. Não vale a pena viver sem o nosso Pai. Será que você lembra disso? Jesus também nunca escondeu que ele queria ser o primeiro. Eu sou o cara, eu sou o filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não tinha problema de autoestima, porque ele sabia quem ele era, e ele tinha ousadia. Eu estava esses dias lendo aquele texto, quando Jesus para beber água lá em Sicar, quando aquela mulher conversa com ele, eu fiquei imaginando a cena, é um negócio meio engraçado, porque Deus, ele zomba do nosso conceito, do nosso glamour, daquilo que nós entendemos como perfeito. Você já imaginou Jesus num lugar poeirento, na beira de um poço, falando assim para a mulher, eu sou o Filho de Deus, eu sou Jesus, eu sou o Messias. É meio estranho, não é não? Parece que a gente queria que tivesse uma produção hollywoodiana, a gente queria que todos estivessem em volta olhando, a gente queria que as pessoas estivessem filmando, fazendo selfie com Jesus, fazendo aquela cena toda para que Jesus falasse, eu sou o Messias. Não, Jesus no olho chega para aquela mulher e fala assim, olha, eu sou o Messias.
alguma coisa extremamente pessoal, alguma coisa extremamente simples, alguma coisa desprovida desse glamour que não muda a vida de ninguém, alguma coisa que mostra um desejo de Deus de olhar no nosso olho e trazer a mensagem. Jesus sempre teve prazer de falar que Ele queria ser o primeiro. Jesus fala: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu lembrei quando Deus chama Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. O preço do discipulado é um preço de alguém que entrega tudo que tem para receber algo maior e melhor. Abraão teve que romper com os vínculos, Abraão teve que entender que mais importante que tudo que ele tinha, que era importante, era obedecer a um chamado, era viver dentro da vontade. Jesus chega e está dizendo o seguinte: não é que você não tenha que viver bem com a sua mãe, com seu irmão, com seu pai, não é isso. O que Jesus está dizendo é que ele tem que ser aquele que ocupa o lugar mais importante da sua vida. Repita comigo: Jesus é o centro da minha vida. Meu querido, isso é fundamental. Jesus, ele sempre falou: eu tenho que ser o mais importante. Esses dias, eu e a Lívia, nós fomos no encontro lá em Brasília, numa igreja, e nós vimos o testemunho da Êxila. Quem sabe que é da história da morte do filho da Êxila? Levanta a mão só para eu saber. E aquela mulher estava ministrando. Rapaz, ela pegou a palavra. Aquela mulher passou por um momento em que ela disse que falou para Deus o seguinte: Deus, se o meu filho morrer, eu não vou mais para o altar. E ela falou isso. E começou a chorar. E ela vai contando a experiência dela desde que seu filho morre. E no final ela fala o seguinte: de uma forma muito difícil, eu aprendi que mais importante que meu marido, que mais importante que meus filhos, é o meu Senhor. Cara, que coisa. Não é fácil. Não é fácil. A morte é menor do que o amor que ela sente por Deus. Eu estava pensando sobre essa questão de renunciar. Eu descobri algo interessante. Jesus fala que é necessário renunciar a tudo quanto se tem para ser seu discípulo. Renunciar é mais difícil do que dar. Como assim, pastor? Sabe por quê? Renunciar é entender que eu sou mordomo. E que o que Deus me dá, a qualquer momento Ele pode pedir de volta. Porque dar é mais fácil, porque eu não sinto nem mais a tentação de valorizar aquilo. Não, Senhor, eu te dou tudo. Não, você não vai dar. Você vai me dar para que você administre. Renunciar, eu não sei se você está entendendo o que eu quero te dizer. Quando eu renuncio, aquilo continua comigo, mas sabendo que não é meu, é mais difícil. Renunciar é você abrir mão da sua vida, sendo a cada dia levado a decidir se você confirma aquilo que você votou com Deus. Quem entendeu, diga aleluia. Meu querido, esse negócio de renunciar me chocou. Pastor Alain, me chocou, porque eu preferia entregar, eu preferia dar, eu preferia entregar: Senhor, toma, eu não quero mais ver isso. Não, Deus fala: você vai continuar vendo, você vai continuar vendo a sua profissão, você vai continuar vendo o que eu te dou, mas isso não é seu.
agora é meu, mas está na tua mão. Olha só que legal. Repita comigo: eu vou renunciar à minha vida. Fala de novo: eu vou renunciar à minha vida. Isso é poderoso. Isso é ser discípulo. É você entregar, mas receber de volta, sabendo que Deus pode te pedir. Continuando mais um pouquinho. O chamado do discipulado é um chamado construído sobre uma decisão consciente, não emocional. Embora a emoção seja algo que te influencia, o que Jesus está te dizendo é o seguinte: eu não quero te manipular. Eu não vou falar coisas bonitas para você chorar. Eu não vou te desestabilizar emocionalmente para você dizer sim, não. Você tem que ter consciência do que eu estou propondo para você. E ele fala: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Você entende o que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo que você saiba que o discipulado é uma decisão absolutamente consciente. Não tente manipular as pessoas para que elas queiram ser. Diga a elas que vale a pena, mas a decisão é dela. Repita: minha decisão de ser discípulo é consciente. Meu querido, eu fiquei encantado com isso. Você nunca vai poder dizer para Jesus: o Senhor me enganou. O Senhor não me falou que tinha dificuldade. O Senhor não me falou que tinha problema. O Senhor não me falou que eu teria dificuldade demais, mais do que eu pensava que pudesse ter. Jesus fala: é difícil. Tem um preço. Vai doer. Exige abnegação. Jesus, ele não quer ser alguém que manipula. Vivemos dias em que muitas lideranças têm manipulado as pessoas. Vivemos dias em que muitas lideranças têm distorcido as coisas para fazer a pessoa se dispor a assumir o discipulado. Jesus não quer te manipular. Jesus quer que você decida por você mesmo. O que é discipulado na prática? Decisão diária. Repita comigo: decisão diária. Fala de novo: diário. Não há como você conceber um discípulo que todos os dias deixe de estar com seu mestre. O discipulado com o Senhor envolve uma preocupação constante, em que tudo o que você vai fazer, você vai pensar assim: será que Deus concorda? Será que Jesus faria? Existe um livro muito antigo, Em Seus Passos, O que faria Jesus? O que é de ser discípulo? É ficar o tempo todo pensando assim: Jesus faria o que eu fiz? Então é todo dia, o tempo todo. Fala comigo: é todo dia, o tempo todo. Continuando, eu estava vendo o texto de Gênesis 3:8, o prazer de Deus de se relacionar conosco. Uma das coisas que nós precisamos como cristãos viver é um redesenho, uma reconstrução da imagem que nós temos de Deus. Por que eu falo isso? Porque a nossa imagem que nós temos de Deus, ela foi formada através dos nossos pais, ou das pessoas que nos criaram. Quando você recebe uma imagem que veio de alguém que é homem e mulher, certamente houve erros. E você então precisa ajustar essa imagem. Você precisa
descobrir que Deus é um Pai amoroso, que Deus é um Pai que chora com as suas dores, que se alegra com as suas vitórias. Deus é Pai. Quando Jesus fala que vós, que sois homens, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Olha só, o que nós precisamos descobrir é que Deus cuida de mim. Você vê Deus como? Meu querido, isso é muito importante. Porque nós temos imagens distorcidas e deturpadas de Deus. Eu estava lendo há uns dias atrás a história de uma missionária, uma mulher que foi filha de um alcoólatra. O pai dela, todas as vezes que chegava em casa, batia na mulher, batia nos irmãos dela. Você sabe o que ela fazia? Ela entrava debaixo da cama para que seu pai não a visse. E ela dá um testemunho de que ela teve imensa dificuldade de acreditar que Deus era Pai. Ela não podia nem dizer a palavra Pai, porque ela tinha uma imagem completamente distorcida do que era ser Pai. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero te dizer, mas nós precisamos descobrir que Deus quer se relacionar conosco. Será que você vê um Deus relacional? Como diz a música, e apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. Pense nisso. Terceiro, discipulado na prática, é disponibilidade para mudança, reaprendizagem, reprogramação, transformação, mudança de visão e de mente. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A marca do discípulo é que ele tem um jeito de pensar do mestre. A marca do discípulo é que a mente de Cristo, de fato, é uma realidade que ele a cada dia busca e ele percebe. Você precisa estar disposto a mudar. E me permita te dizer alguma coisa com toda ousadia, não há nada que nos desespere e nos desestabilize mais do que mudar. Ninguém gosta de mudar. Nós gostamos de continuar do jeito que nós estamos. O nosso ímpeto, o nosso instinto é de resistir à mudança. Todos nós. E Jesus quer bagunçar a sua vida. Repita comigo, meu Pai quer bagunçar a minha vida. É sério. Deus quer que você aprenda que há um jeito novo de ser. E que você seja alguém que ouve e que abre para Deus verdadeiramente a porta do seu coração e da sua mente. Nosso grande problema como cristãos é que nós não mudamos. Nós dizemos que estamos mudando, mas nós, no momento em que a pressão vem, a gente volta para o modo antigo. A gente não aprende a responder às pressões, a gente deixa os nossos instintos reagirem às pressões. Nós não exercemos controle. Jesus, ele controlava as suas emoções e os seus ímpetos, porque ele aceitava que aquilo que ele sabia era algo que o Pai é que estava lhe ensinando. Discipulado é disposição de rever, de reaprender. E que Deus te dê essa verdadeira decisão, mudar o jeito de enxergar as coisas.
Vamos ficar de pé. Eu queria, nessa manhã, que você fechasse os seus olhos. Essa mensagem tocou profundamente em mim, sabe? Eu me debrucei sobre ela ontem, antes de ontem, hoje de manhã. E eu queria muito que a sua vida hoje pela manhã fosse bagunçada por Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Nessa manhã eu vou fazer um apelo. Quem aqui, a partir de hoje, quer se tornar um discípulo de Jesus? Vem aqui na frente. E nós vamos fazer uma aliança com o Senhor. Se você quer ser discípulo, vem aqui. Se você quer ver a sua vida ficar como a de Jesus, saia do seu lugar. Jesus chama com amor. Jesus não grita. Jesus não arromba a porta. Jesus te chama suavemente e te diz: eu quero ser o seu mestre. Se você quer ser discípulo, vem aqui na frente. Não vou insistir. Vejo algumas pessoas vindo. O meu sonho é ser discípulo. E esse processo vai sendo construído a cada dia. Servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada porque não é porque nós somos bons, mas é porque o Senhor nos ama e o Senhor acredita em nós. Senhor, eu quero te pedir que cada um que veio aqui na frente nessa manhã, Pai, possa incendiar o mundo, transtornar e transformar o mundo, através de um discipulado verdadeiro, Pai. Eu abençoo cada um desses, declarando que a vida deles é aroma suave, é aroma suave do Senhor, é sacrifício vivo, o altar do Senhor. Senhor, eu os abençoo. Eu declaro que toda obra do inferno, nada poderá afastá-los daquilo que o Senhor tem para eles, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor falou conosco nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Volte para o seu lugar. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal.
Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.